noite a todos e a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Tome o vosso assento. Por bondade. Quero externar uma vez mais, já que minha esposa disse, os nossos agradecimentos a Deus, primeiramente a Ele que falou conosco, que nós estaríamos aqui. Louva a Deus por isso. Antes mesmo de vir, Deus já havia falado lá em Cabo Verde, por uma irmã, que nós estaríamos aqui. Então, louva a Deus primeiramente, acima de tudo a Ele. Louva a Deus pela vida do nosso pastor Cirso, que é o pastor presidente do campo de Sara, e também é o pastor presidente dos ceifeiros da hora final, pelo apoio. Muito obrigado, pastor, um prazer em conhecer. Tem apoiado a obra missionária, e ele tem sempre delegado, ao pastor Marco Antônio, tem conversado conosco, dirigido sempre a palavra de apoio, de estímulo para nós. Nós muito mais incomodamos do que ajudamos ele, mas ele tem sempre nos atendido muito bem. Louva a Deus também pela vida do pastor Joaber, que é o pastor presidente, o pastor da sede, do campo da sede. E louva a Deus pela vida de todos os obreiros que estão aqui. Temos amigos, somos daqui, somos da Içara, saímos daqui para ir para o Paraguai, do Paraguai retornamos e agora estamos em Cabo Verde. E Cabo Verde, nós não caímos em Cabo Verde de paraquedas, irmão. Deus falou conosco antes de sair daqui, Deus falou lá no Paraguai, e quando voltamos, Deus falou de novo, e nós fomos para Cabo Verde. Louva a Deus também pela vida da minha família que está presente, a minha mãe, minha sogra, que está ali também, a minha irmã, o meu cunhado, a minha sobrinha que eu conheci agora, quando vim para cá, porque eu não conhecia, já fazem quase 3 anos que estamos em Cabo Verde. Tenho 2 sobrinhas que eu vim conhecer aqui. Tenho 3 sobrinhas, que nós viemos conhecer aqui. Louva a Deus pela vida da minha esposa. Essa mulher guerreira, que eu entendi muito bem que não é bom que o homem esteja só quando eu fiquei 2 meses sozinho. Compreendi profundamente isso. Eu disse para ela, o próximo não. Vamos ficar juntos até o final. Até ganhar. E louva a Deus por isso, porque Deus nos deu a oportunidade de estar aqui para trazer, para virmos ganhar o nosso filho. Agradeço a você que tem orado também, que tem contribuído. Talvez você pode dizer, mas lá em Cabo Verde as mulheres ganham filho. Por que vocês não ficaram lá? Aí eu digo para você, porque as próprias irmãs de Cabo Verde disseram para mim lá, cuido da igreja, então eles nos têm como pastores, diz, pastor, pega a irmã Bruna e vai para o Brasil. Porque aqui as mulheres ganham filho sozinho no hospital, muitas vezes. Ninguém atende não, deixo lá no canto e tem que ganhar o filho muitas vezes sozinha. E aí quando ganha sozinha, a enfermeira chega e diz, por que não me chamasse? Mas eles abandonam e deixam. Mas louvamos a Deus, Deus já falou conosco até na questão do parto, Deus tem falado muito conosco nesta área e nós estamos tranquilos. Minha esposa, você não sabe, já está de 9 meses, já passou do prazo, mas ela é valente, ela veio. Nós estamos andando essa semana para cima e para baixo, que nós temos que nos preocupar, dizer, Senhor, que não nasce essa criança dentro do ônibus. Dentro do ônibus não. Mas Deus tem segurado e nós estamos aguardando com ansiedade a vida do Davi Azaf, que é o nosso filho. Obrigado por você que tem orado, irmão. Muito obrigado. Obrigado por você que tem contribuído. A obra missionária é isso. Vocês estão aqui segurando a ponta da corda e nós estamos lá do outro lado trabalhando. Eu quero deixar relatado aqui também que as ofertas e as contribuições têm chego. Todas elas chegaram, graças a Deus. Muitas vezes no momento de aperto, de necessidade, quando nós vemos, já está lá no cartão para poder retirar a nossa ajuda. E você não contribui só conosco. Você contribui com nós, contribui com mais uma família de missionário que está lá, Augusto e a família dele. Você mantém uma igreja também, que o dinheiro da renda dessa igreja sai daqui. E a igreja não alcança o valor para pagar a renda sozinho, então você tem mantido uma igreja lá. E eu quero dizer que nessa igreja Deus tem feito milagres também, que é uma outra congregação. Deus tem salvo e nós temos 3 casais que falaram, nós queremos casar agora. E eles viviam só junto. Em Cabo Verde é assim, as pessoas vivem só junto. E aí muitas vezes o homem tem 1, 2, 3, 4 famílias e vivem assim. Mas louva a Deus porque Deus já tem colocado no coração dessas pessoas ansiedade pelo casamento, porque eles falaram, pastor, nós queremos nos batizar, mas antes nós queremos casar. Eu falei, assim mesmo. Então é a oração de você que está surtindo efeito lá. Estamos lá há quase 3 anos e Deus tem nos ajudado muito. O trabalho não é fácil, realmente não é fácil. 84% daquela população, meu irmão, eles são católicos. E eles são católicos mesmo.
mesmo. Para você ganhar uma alma, quando você ganha uma alma, é dia de muita festa mesmo. Muitas vezes nós estamos no culto, a minha esposa sabe disso, né? Estamos lá, começamos o culto, olhamos as cadeiras vazias, é dia de ir para o banheiro chorar. Chorar mesmo. Chorar. Dizer, Deus, onde é que estão as almas, Senhor? E aí daqui a pouco vem vindo, Deus vai trazendo. Nós lutamos muito lá. Contamos com vossas orações. Contamos com vossas orações. Para você ter uma ideia, o número de evangélicos em Cabo Verde não chega a 2%. Uma população de 500 e tantos mil habitantes, o evangelho está lá há muito tempo, mas não chega a 2%, irmão. Você pensa o que é isso? Temos liberdade de pregar o evangelho. O número de muçulmanos é muito maior que o número de evangélicos. E muitas vezes nós estamos lá até tentando evangelizar os muçulmanos. As seitas têm para tudo quanto é lado e tudo quanto é gosto. Tem lá em Cabo Verde. Então é uma luta grande para que o povo venha receber o evangelho. Quando você chega para falar de Jesus, eles dizem, é muito bom ouvir a palavra de Deus, porque aquela seita, eles não falam seita, né? Mas eles dizem que aquela que veio aqui, por exemplo, vou citar o nome aqui, os mormons estiveram aqui, eles trouxeram a palavra de Deus. Para eles tudo é palavra de Deus. E quando nós vamos pregar para eles, evangelizando eles, eles dizem, estão trazendo a palavra de Deus também. Então eles não conseguem distinguir. É um povo que precisa muito das vossas orações. É uma população que precisa conhecer Jesus. E nós estamos acreditando que Deus há de sacudir aquela nação. Nós estamos acreditando que há de chegar um despertamento no meio daquele povo, que a sede pelo Deus verdadeiro será tão grande que faltará espaço nas igrejas que pregam o verdadeiro evangelho naquela nação. Contamos com você. Orem por nós. Orem por nós. Quando eu estava vindo para cá, quando eu botei o pé na escada do avião, até comentei com a minha mãe. Eu vinha vindo, coloquei o pé na escada do avião, Deus falou para mim assim, eu te trouxe, eu estou te levando. E eu me lembro que na semana antes de vir para cá foi uma luta. O pastor sabe que foi. O pastor Ciro sabe que foi. Foi uma luta, irmão, para vir para cá. E o pastor chegou a dizer assim para mim, olha, Felipe, vamos orar aí porque o negócio está difícil. Mas 2 semanas antes, uma irmã foi lá na igreja, no momento de oração, no sábado pela manhã. E ela disse assim, Deus está me dizendo que a passagem já está garantida. Não te preocupa. Aí quando eu falava com o pastor Marco Antônio, eu fui para o quarto, peguei o violão e fui tocar no quarto. Não toco violão, irmão. Tive que aprender lá porque ninguém tocava. Aí eu sempre digo que os irmãos fingem que eu toco, e eu finjo que os irmãos acreditam e nós louvamos a Deus assim mesmo. Eu toco 20 músicas com o mesmo ritmo. Pergunta para minha esposa, 20 músicas com o mesmo ritmo, mas estou lá. Eu fui para o quarto e fui cantar e dizer, Deus, me ajuda porque muitas vezes a fé balança. Você já falou, mas a fé balança. Não é assim, irmão? Nós temos certeza que Deus vai nos ajudar, mas muitas e tantas vezes a nossa fé balança. E balança muito. Então eu fui para o quarto fazer aquilo que eu poderia fazer naquele momento, que era me ajoelhar, orar, chorar, levantar, tocar, cantar e dizer, Deus me ajuda que eu não quero ter dúvida no meu coração. E graças a Deus estamos aqui. Certamente teremos um tempo para poder falar do relatório. Vou trazer o relatório, trazer as fotos, vocês verão as fotos do nosso trabalho e você irá entender um pouco mais sobre Cabo Verde, sobre aquela nação. Mas peço a você novamente, continue orando, continue contribuindo. A oferta não tem sido em vão e nem a oração de vocês também não. Deus tem ouvido mesmo e Deus está agindo naquela nação. Tivemos o prazer de antes de vir para cá, antes da minha esposa vir, batizamos mais 2 irmãos da igreja, estão lá firme na igreja. Foi uma luta porque um jovem que nós batizamos, ele fazia parte de uma gangue, ele era um ex-thug, que eles chamam thug, que é gangue, e quando ele se converteu, a mãe dele ficou um pé atrás, muito católica. Quando ele foi se batizar, a mãe dele pressionou, porque lá se a pessoa é católica, se batiza ou se converte, um dos dois, a família manda para fora de casa ou corta comida dentro de casa. E aí ele não apareceu mais na igreja, eu fui umas vezes atrás dele, e eu sabia que era isso, meu coração dizia que era isso. E eu fui orar e disse, Deus, eu não posso fazer nada, Senhor, mas esse jovem te aceitou, desceu as águas do batismo, toca no coração da mãe dele e da casa dele, para que não haja mais pressão. Eu estava em casa, num sábado pela manhã, quando toca o telefone, antes das 7 da manhã, ele dizendo, pastor, amanhã eu estou no culto de manhã. Eu disse, Deus, tu és maravilhoso, Senhor.
Irmão, ganhar uma alma é difícil, perder é uma tristeza profunda. Mas louvamos a Deus que tem trabalhado naquela nação e tem nos usado, na pequenez que nós somos. Eu costumo dizer que eu sou um vaso pequeno, mas tem azeite. Eu louvo a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 5. É um texto um pouco extenso, então fique sentado. Vamos ler sentado, tome reverência neste momento. E vamos compartilhar da palavra de Deus. E certamente no congresso de missão, assim nos permitindo poder falar um pouco mais, nós traremos o slide, mostraremos o trabalho e você poderá ver um pouco mais das fotos que nós trouxemos para apresentar do que é Cabo Verde, como é o Evangelho em Cabo Verde. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 5. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 11. É um texto muito conhecido. E eu quero dizer para os irmãos que a minha esposa já estamos ansiosos para voltar para Cabo Verde. Nós falamos que aqui nós estamos de férias, pastor. Porque a nossa morada e a nossa casa está lá. A saudade já é grande do nosso coração dos nossos irmãos. Viemos para ganhar o Davi Azaf. As pessoas perguntam, e vocês vão voltar com uma criança pequena para lá? Lógico que vamos. E o nosso Davi vai crescer no meio dos meninos lá também. Vai estar brincando com eles. Vai estar aprendendo a falar o crioulo também. E vai ser bênção de Deus. E já é missionário desde o ventre da mãe. Amém? Encontraram? Lucas capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Deus colocou uma mensagem ao meu coração para compartilhar com a igreja. Na minha versão diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca, dos grandes peixes que haviam pescado. E de igual modo, também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Deixa a vossa Bíblia aberta, vamos só orar em agradecimento pela palavra. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que tivemos o prazer de poder fazer leitura, e queremos pedir a tua ajuda para que possamos, nesse texto, Pai, mergulhar, compreender e entender a tua palavra. Pois a tua palavra é alimento para as nossas almas. A tua palavra, Senhor, ó Deus, é a bússola que nós precisamos para caminhar, andar e viver segundo a tua vontade, Senhor. Que nesta noite tu ministre aos nossos corações, que nós sejamos, ó Deus, o alvo desta palavra, para que por meio dela a compreensão venha estar dentro de nós, e que o Senhor, ó Pai, nesta noite, faça cair por terra toda dificuldade para a compreensão desta mesma, e que nós possamos nesta noite crescer ainda mais no conhecimento, para mantermos um relacionamento contigo de compreensão, Senhor, ó Deus, clara, porque a tua palavra nos esclarece qual é a tua vontade, Senhor. Usa a minha vida em tuas mãos, pequeno instrumento que sou, tão necessitado da tua graça, Pai. É a oração que nós fizemos a ti no nome de Jesus. Amém. Quantos de nós, irmãos, por tantas e tantas vezes, ficamos aflitos quando a situação e o controle escapa das nossas mãos? Muitas vezes nos preparamos tanto para alguns determinados assuntos, para algumas coisas, nos especializamos tanto, mas em tantas vezes nas nossas vidas surgem situações a qual nós nos deparamos que o nosso conhecimento que tanto buscamos não nos ajuda em nada.
Acontece assim com você também ou não? Quantas vezes chegamos ao ponto de estarmos frustrados, porque coisas acontecem na nossa vida que nós conhecemos muito bem a área, mas acontecem problemas tão graves que nós olhamos e falamos assim, não podemos fazer nada. Apesar do conhecimento, apesar da busca incessante que muitas vezes temos em nos especializar, chega momentos da nossa vida que situações vêm que o nosso conhecimento não serve para nada. Não é assim que acontece? E esses homens que nós acabamos de ler, Pedro, Tiago e João, pescadores. Pescadores. E esses homens conheciam muito bem o mar onde eles estavam pescando, junto ao lago de Genezaré. E o texto diz que eles saíram, terminaram a pesca, a noite toda pescando e não pegaram absolutamente nada. E eram pescadores, irmãos. E de repente aparece alguém, e eles eram conhecedores, eles eram entendedores do mar, do barco, do horário da pesca, e aparece alguém dizendo para eles retornarem para o mar, ou seja, alguém aconselhando a fazer. E esse alguém que aparece para aconselhar, nem pescador era, porque Jesus era carpinteiro. E ele diz para eles, retornem ao mar. E isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes acontecem problemas nas nossas vidas, que nós pensamos que dominamos de tal maneira, que possa surgir pessoas que nem conhecem, nem entendem da área, e eles vêm nos aconselhar a fazer tal coisa. Mas nós somos os conhecedores. E muitas vezes nós não queremos obedecer, porque nós temos o conhecimento, e a outra pessoa não. E quando Jesus aparece, o carpinteiro, não o pescador, vai aconselhá-los a fazer uma coisa. Entrar no barco e voltar de novo ao mar. O conhecimento de Pedro, o conhecimento de Tiago e o conhecimento de João que eles tinham em relação ao mar, em relação à pesca, em relação ao barco, em relação ao horário da pesca, eles renderam diante de Jesus Cristo. E o que eu quero narrar para você nessa noite, por meio desse texto, é que o texto começa contando para nós que o próprio Jesus Cristo, um dia chegava à beira do mar de Genezaré, ao lago, e diz o texto que você pode notar que havia uma grande multidão que seguia, porque aonde Jesus andava, a maioria das vezes vamos entender que uma multidão andava atrás de Jesus. Aonde o rabi estava, o mestre, uma multidão ia atenta para ouvir a palavra de Deus. E o texto vai dizer para nós que Jesus, em Mateus 7:29, quando ele pregava e ensinava com autoridade. Isso chamava a atenção das pessoas, a tal ponto que eles saíram e andavam atrás de Jesus para ouvir o que Jesus dizia. Jesus tem conteúdo para nós. Jesus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Jesus conhece cada assunto, Jesus conhece cada departamento da nossa vida. Jesus entende de todo e qualquer assunto. Jesus entende. E está dizendo o texto que a multidão sabia disso. E o texto vai dizer que Jesus chega à beira do lago de Genezaré, havia 2 barcos, e Jesus escolhe o barco de Simão. E outra vez preguei e falei que barco é vida. Barco é sinal de vida, irmão. Barco é sinônimo de família. E Jesus escolheu o barco que é a tua vida para entrar. Tinha 2 barcos, Jesus olha para o barco de Simão e diz, é nesse barco, Simão, que eu vou entrar. Jesus um dia olhou para mim e para você e disse, é nesse barco que eu quero entrar, a minha e a tua vida. Na minha casa e na tua casa, na minha família e na tua família, no meu trabalho e no teu trabalho. Jesus escolheu entrar nesse barco, irmão. Que coisa maravilhosa. Isso é graça. Jesus queria entrar na nossa vida, irmão. É graça. Quem somos nós? Quem somos nós para que Jesus olhasse para mim e para você e dissesse, eu quero entrar no barco da tua vida? Quem somos nós, irmãos? Mas Jesus escolheu, haviam 2 barcos. Não se esqueça que havia 2 barcos. E o texto vai dizer para nós que esses homens estavam pescando a noite toda. E o texto vai dizer para nós que estava Simão, e Jesus diz para Simão, Simão, afasta o barco um pouco mais. E a multidão que apertava Jesus ficou distante. Jesus sabia que aquele barco foi um barco que foi usado a noite toda para pesca. Jesus sabia. Jesus sabia que os homens que pescaram estavam cansados, desmotivados, preocupadíssimos, porque
a fonte de renda daqueles homens era a pesca. E aqueles homens pescaram uma pescaria a noite toda, tentando pescar, frustrados, vão para a praia, e a reação de Jesus é maravilhosa, porque eles estavam lavando as redes, e sinal de lavar a rede que eles estavam dizendo, terminou o expediente de trabalho, não conseguimos nada, a noite toda estamos cansados e vamos para casa. Jesus diz, não, peraí, eu vou entrar nesse barco ainda. Está cansado? Jesus quer entrar nesse barco. Não pescou nada, Jesus quer entrar nesse barco. E Jesus diz para eles assim, espera aí, afastem o barco. Jesus se assenta naquele barco, irmão. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus, sabendo que aqueles homens estavam cansados a noite toda, Jesus não veio oferecer para eles descanso físico. Não. Porque Jesus sabia que o sustento daqueles homens estava na pesca. Imagina alguém que trabalha o mês todo, chega no final do mês, não consegue levar o sustento para dentro de casa. Você já pensou nisso? Esses tempos de crise que estamos atravessando, pessoas têm trabalhado. A irmã testemunhou aqui da dificuldade. E chega o final de mês, irmão, e não consegue levar o sustento para dentro de casa. Jesus olhou para aqueles homens, Jesus sabia daquela dificuldade. Por isso que a preocupação maior de Jesus não era a parte física, mas o que Jesus queria trazer era um alento à alma deles. Imagina Pedro chegando em casa, a mulher de Pedro esperando, dizendo, e aí, amor, trouxesse algum peixe para vender hoje? Nada. Nem para botar nós chamamos de titiarinha, vamos dizer que uma sardinha, na frigideira aí para repartir para 8 nessa casa? Pedro, nada. Imagina a frustração de Pedro, irmão. Pedro dependia da pesca tanto para vender quanto para comer. E Jesus sabia que esses homens estavam frustrados. Jesus conhecia, antes mesmo de chegar à praia, Jesus já estava sabendo de todas as coisas, porque o Jesus é assim. Ele conhece tudo, ele sabe tudo, ele vê tudo, ele ouve tudo. Ele conhece todas as coisas. E o texto vai dizer para nós que Jesus senta no barco. Eu acho maravilhoso isso, que talvez a expectativa grande de Pedro, Tiago e João, talvez era naquela noite abandonar o barco e dizer, naquela manhã dizer, já tentamos de tudo, não conseguimos, então nós vamos abandonar o barco, porque nós estamos frustrados. Estamos lavando a rede, vamos deixar barco, vamos deixar rede, vamos deixar tudo e vamos para casa. E as nossas vidas muitas vezes estão complicadas desta maneira. É dia de tanta dificuldade que a vontade que nós temos é de abandonar o barco, é de deixar tudo, é de largar tudo, é de desistir de tudo. Porque estamos frustrados. Porque a dificuldade bateu a porta. Porque a luta chegou. Mas Jesus diz, não. Volta para o barco. Pensou desistir nesses dias? Não, volta para o barco. Pensou que estava tudo acabado nesses dias? Não, volta para o barco. Pensou que está passando por grande problema, já desistiu de tudo aquilo que você sabe? Tome as redes na mão e volta para o barco. Retorna para o barco. E Pedro vai obedecer. E talvez a ansiedade de Pedro era ver os peixes. E quando Pedro entra no barco, afasta o barco, está com Jesus no barco, o texto vai dizer para nós que Jesus se assenta, e se assenta para ensinar, irmão. Isso eu acho maravilhoso. Porque Jesus não veio simplesmente para fazer um milagre, Jesus vem para ensinar. Jesus vem para ensinar. Porque todos nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Antes do milagre, Jesus está preparando o coração do homem. Antes do milagre, Jesus tem que colocar no coração de Pedro, e Pedro ter certeza absoluta que Jesus vai fazer algo. Porque se Jesus diz, entra no barco, vai lá pescar, Pedro já vai dizer, mas como, Senhor? Mas a partir do momento que Jesus se assenta e ensina, Pedro ouve, a fé é injetada em Pedro, e Pedro começa a ouvir palavras de esperança. E Jesus começa a trabalhar no coração de Pedro. Jesus não quer simplesmente fazer, Jesus quer dar entendimento para nós. Jesus não quer simplesmente realizar um milagre, Jesus quer que nós nos aprofundamos no conhecimento dele, para compreendermos qual é a vontade dele na nossa vida. E é interessante, irmão, porque Jesus fica falando, e a multidão fica ouvindo. E quando Jesus termina o discurso, e diz o texto, quando acabou de falar, Jesus diz, faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar.
Jesus estava disposto naquele dia a trazer mudança. Pedro pescou a noite toda, não tinha nada, mas Jesus estava disposto a trazer mudança naquela manhã. Pedro, Tiago e João, os três estão lá com o barco, os três vivendo desse trabalho, os três dependendo disso, os três frustrados porque a noite toda a tristeza tomou conta e nada havia. Mas Jesus queria entrar para encher o barco de Pedro. Sabe o que é isso, encher o barco, irmão? Jesus quer entrar nas nossas vidas para encher as nossas vidas. Jesus não quer ver nós vazios, não. Jesus quer encher as nossas vidas. Jesus não quer te ver vazio, não, desmotivado, com as esperanças todas esgotadas. Não, Jesus quer encher você de esperança. Jesus quer me encher de esperança. Jesus quer dar uma direção para nós e mostrar para nós que Ele pode fazer algo. É Ele que pode fazer algo. É Ele, irmão. E o texto vai dizer para nós que Pedro, ouvindo isso que Jesus disse, no barco de Simão. Olha a resposta de Jesus, a fala de Jesus. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Alguns estudiosos dizem que primeiramente o mar da Galileia se pescava à noite, e não em águas profundas, em águas rasas. E Jesus muda totalmente o aspecto. E talvez se Pedro, irmão, tivesse tão envolvido com as lamentações dele, se Pedro fosse daquele que vivia o dia todo dizendo, ó azar, ó vida, ó crueldade, reclamando, talvez Pedro não tinha ouvido as palavras de Jesus e tinha dito, Senhor, o que eu vou fazer em alto mar uma hora dessa? Não tem peixe, não adianta. Mas Pedro ouve as palavras de Jesus, deixa a palavra entrar no coração dele, e isso é responsabilidade nossa. A palavra entra no nosso coração a partir do momento que nós abrimos e demos espaço para ela. Porque se fecharmos o nosso coração e taparmos os nossos ouvidos, não recebemos nada. A responsabilidade é nossa. E Pedro vai dizer para Jesus, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Obediência. Quer ter coisas de Jesus na vida, irmão? Obediência. Quer viver o bom de Jesus para você? Obediência. Quer ver o agir e o trabalhar de Deus na tua vida? Obediência. Hoje em dia é uma troca muito grande, porque as pessoas não procuram obedecer, as pessoas procuram receber. E com Deus sem obediência não tem negociação, não. Deus não abre porta para desobediente, mas para obediente Deus abre. Deus não ouve oração de desobediente, mas obediente Deus ouve. Deus é Deus de oportunidades. Deus é Deus de impossíveis. Mas Deus é Deus que busca também obedientes. E se nós ficarmos procurando desculpa demais, não encontraremos nada. E Pedro vai nos ensinar isso, porque Pedro vai dizer sobre a tua palavra, sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra. Isso aqui é palavra. Isso aqui tem que estar aqui dentro, como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração. É ali que tem que estar. E Pedro ouve as palavras de Jesus e cheio de ânimo vai dizer, sobre a tua palavra, Senhor. Porque sobre a palavra de Jesus não há falhas. Sobre a palavra de Jesus não há tristezas. Sobre a palavra de Jesus não haverá desapontamentos. Sobre a palavra de Jesus não haverá fracassos. Porque quando Jesus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Quando Ele ordena para nós fazer, nós temos que fazer. E sabe o que eu acho impressionante aqui, irmão? Que talvez Pedro deveria dizer, não estou entendendo nada, Senhor. Me explica por que tu queres que nós entramos ao alto mar uma hora dessa. Você vê Pedro falando isso? Não, irmão. Pedro nem compreendeu talvez, mas Pedro sabia de uma coisa, se ele mandou fazer, eu farei. Certa vez Albert Einstein estava viajando pela América e conta a história que um dia uma repórter chegou para a esposa de Albert Einstein e falou, você entende essa tão complexa teoria da relatividade que o teu marido é conhecido mundo afora? Você tem entendimento dela? E aí a esposa de Albert Einstein falou para a repórter, olha, eu não entendo essa teoria tão complexa da relatividade, a qual meu esposo é tão conhecido mundo afora. Mas de uma coisa eu sei, eu compreendo meu esposo.
Muitas vezes não podemos conhecer a situação que nós estamos passando, nem entender, mas nós conhecemos o Deus que nós servimos. Você entendeu isso? Muitas vezes a dificuldade está batendo e você está cheio de questionamento. Espere, você não precisa entender o que está acontecendo, você precisa confiar no Deus que você está servindo. Jó ficou tantas vezes, e na luta de Jó, você vai ver que Jó questiona a Deus muitas e muitas vezes. E qual a resposta de Deus para Jó, irmão? Nenhuma. E Deus vem com um monte de pergunta para Jó. E Jó vai entender Deus sem resposta de Deus, mas com perguntas de Deus. Jó vai entender que ele conhecia Deus, porque agora ele via e sabia quem era o Deus que ele servia. Sabe o que muitas vezes barra a nossa vida espiritual? É que ao invés de nós agirmos, nós ficamos questionando com Deus. E isso gera em nós afastamento da pessoa de Deus, porque questionar com Deus, irmãos, me parece que Deus é obrigado a responder tudo. Entenda uma coisa, Deus não é obrigado a responder tudo, não. Aliás, Deus não é obrigado a nada. Deus age em nossas vidas pela misericórdia e graça dEle. Mas uma coisa é certa, se nós pararmos de tanto questionamento e braços cruzados questionando, dizendo, Deus, se não falar eu não saio daqui. Entenda uma coisa, diga para Deus, Deus, mesmo sem compreender, mas eu creio que Tu estás trabalhando. Mesmo sem ver o barco cheio, mas eu acredito que Tu podes enchê-lo. É a ação de Pedro. Rapidamente, que o tempo já está se acabando. E vai dizer o texto para nós, que eles afastam, vão para alto mar, lançam a rede conforme o próprio Jesus tinha falado para eles. E diz o texto que eles apanham tantos peixes, irmãos, que parecia que a rede ia se romper. Lembram que eram 2 barcos? E o que eles fazem? Vamos pegar essa bênção, colocar dentro do barco e nós e os outros, não estamos nem aí. Eles fizeram um sinal para o outro barco que estava à margem. Você está entendendo? Deus tem abençoado a tua vida. Tem pessoas que continuam na margem, mas aquilo que Deus tem feito na tua vida é para você mostrar para os outros aquilo que Deus tem feito. Não cale a tua boca quando Deus age, Deus faz algo, e quando Deus faz uma grande obra na tua vida, compartilhe com os outros. Não toma para você de maneira egoísta, não. Os discípulos estão nos ensinando, porque a bênção foi tão grande, é momento de compartilhar. Jesus não nos chamou para ser aqueles que só recebem, Jesus nos chamou para ser aqueles que compartilham. Aqueles que repartem, aqueles que mostram para os outros aquilo que Deus tem feito em nós, porque os outros precisam ter a mesma experiência que nós estamos tendo com Jesus. E sabe quando é que eles vão querer ter? Quando eu e você falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E sabe quando é que Deus vai fazer mais? Quando eu e você ficarmos falando daquilo que Deus tem feito em nós, na nossa casa, na nossa família. E eles entenderam isso. Eles compreenderam que a bênção não era só para eles, era para ser repartida. Repartida. O que Deus tem feito na tua vida que você não tem compartilhado? O que Deus tem feito dentro da tua casa que você tem fechado a boca e não tem compartilhado com ninguém? E nós, eu não estou falando vocês, estou falando nós, somos especialistas em ocultar muitas vezes aquilo que Deus faz em nós. Nós somos, irmãos. Nós somos especialistas. Nós somos especialistas. E o texto vai dizer para nós que eles chamam, foi tão grande a bênção que eles decidiram compartilhar e saíram 2 barcos cheios. Encheu o barco de Pedro e encheu o barco dos companheiros de Pedro. 2 barcos cheios. E eles trazem o barco, vem até a margem. Terminei porque o tempo já foi. Tinha mais coisa, mas vamos ficar por aqui. E quando Pedro vê aquilo, Pedro olha para Jesus e diz o texto. Houve espanto em Pedro. E Pedro vai dizer, Senhor, ausenta-te de mim que sou um homem pecador. O milagre de Jesus trouxe temor ao coração de Pedro. O milagre tem que causar temor em nós, porque é o nosso Deus que realiza em nossas vidas. E a reação de Pedro, irmão, que eu acho interessante, é o pedido de Pedro dizendo, Senhor, ausenta-te de mim que sou um homem pecador. E talvez, se nós lêssemos até aqui, nós íamos tirar a conclusão que Jesus ia dizer, realmente vou me ausentar porque você é um homem pecador de verdade. Pedro não estava mentindo, Pedro era pecador. Mas Jesus não quer se ausentar dos pecadores confessos, que reconhecem que são pecadores, que reconhecem que vivem na miséria do pecado. Jesus quer se aproximar desses homens, é o que Jesus faz. Pedro diz, ausenta-te de mim porque sou pecador, confessando a vida de pecado. E Jesus não vai se ausentar, porque o homem que confessa a vida de pecado diante de Deus, Deus não se afasta, Deus se aproxima. Olha a reação de Jesus, irmão. Porque Jesus conhece as nossas estruturas.
Ou pensa que quando Pedro disse, Senhor, eu sou um pecador, Jesus disse, você, Pedro? Não, Pedro, nem quero mais saber de você. Somos nós quando confessamos os nossos pecados. Jesus não se afasta, Jesus se aproxima. E se aproxima mais. Porque Jesus ama o pecador confesso. Jesus ama o pecador que se humilha diante dele. Cantamos canções e o texto diz que Pedro vai fazer isso. E diz o texto agora, que na hora de ir embora, eles olham para Jesus, o barco cheio de peixe, todos eles com temor, Pedro, Tiago e João. E Jesus diz para ele, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eu não vou falar sobre essa questão missionária, mas eu vou falar da atitude de Pedro, Tiago e João. Muitas vezes nós queremos Jesus por um milagre. O milagre vem, abraçamos o milagre e nos esquecemos de Jesus, porque ansiamos tanto pelo milagre, que o milagre retira a pessoa de Jesus da nossa vida. Mas sabe o que eu vejo na vida de Pedro, Tiago e João? Pedro, Tiago e João não estavam simplesmente atrás do milagre, não, de maneira nenhuma. Eles sabiam que era importante, mas diz o texto, no versículo de número 11, que levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. O milagre estava lá, mas entre o milagre e o dono do milagre, Pedro diz, melhor é o dono do milagre. Melhor é andar com o dono do milagre. Porque quando seguimos Jesus, porque queremos algo, irmão, Jesus conhece as nossas vidas. É como o povo que foi comer a multiplicação dos pães, a primeira e a segunda vez. A terceira vez Jesus disse, não. De novo por causa de pão? Até Jesus uma hora se cansa disso. Vocês estão me seguindo só porque eu estou dando, não por aquilo que eu sou. Mas Pedro e Tiago fazem isso, abandona o barco, deixa o milagre, os peixes estão lá dentro e vão seguir Jesus. Sabe quando é que a nossa vida começa a encher mais de Deus? É quando o milagre para nós tratamos de maneira secundária. Porque apesar de que Jesus trabalhar, precisamos da obra dele na nossa vida. Mas a nossa intenção é Ele, é somente Ele. É que Ele habite em nós, viva em nós, permaneça em nós. E Ele vai realizar. Amém. Vamos colocar em pé. Vem à frente. Esta palavra nessa noite falou de coisas importantes. Não troque o milagre pelo dono do milagre. E se a tua fé andou meio abalada nesses dias, que a vontade foi mesmo de deixar o barco na praia com as redes, a noite é essa. Vem para frente que eu quero orar por você. Talvez você tenha passado em que as dificuldades têm tentado romper a tua confiança diante de Deus. Não fique com vergonha não, irmão. Falta de fé não é vergonha para ninguém. Todos nós passamos por dificuldades na nossa vida. Mas Jesus se agrada tanto quando nós falamos, Senhor, a fé está tão pouca, Senhor. Oh, Deus, a dificuldade está tão grande, Senhor. Eu preciso da tua ajuda, meu Deus. Jesus conhece, irmão. Jesus sabe do meu e do teu coração. Jesus sabe da minha casa, da tua casa. Jesus sabe da minha família. Jesus sabe da tua família. Ele sabe, irmão. Ele sabe que esse barco que somos nós, Ele quer entrar porque Ele tem coisas para encher esse barco. Mas não trocamos o nosso barco, não. Não trocamos muitas vezes, nos apegar naquilo que recebemos e esquecemos de Jesus. É noite de seguir Jesus. É noite de andar atrás de Jesus. É noite de permanecermos com Ele, porque Ele tem muito mais. Se Pedro e Tiago ficassem com um barco apenas, com os peixes, era só aquele barco. Mas quando eles decidiram seguir Jesus, a promessa foi grande na vida deles. Porque Jesus não os abandonou, Jesus não os deixou. Jesus continuou com eles. E Jesus decidiu continuar trabalhando na vida deles. Jesus tem muito mais, irmão. Talvez nessa noite adentrou aqui alguém que precisava ouvir uma palavra como esta. Alguém que está com a vida vazia. Alguém que a vida é um barco vazio, sem nada. Mas nessa noite Jesus te faz um convite para entrar nesse barco que é a tua vida. Nessa noite Jesus diz para você: se você quiser, eu entro nesse barco e eu mudo a história da tua vida. Se temos alguém nessa noite para Cristo, é agora. Se você quer aceitar Cristo na tua vida, levante a tua mão. Temos alguém que quer aceitar Jesus? Precisa fazer alguma coisa, pagar alguma coisa? Ninguém paga nada não, irmão. É graça, e graça é de graça mesmo.
Temos alguém para Jesus nessa noite? Temos alguém que diz assim: o meu barco precisa de Jesus e está sem Ele. É a noite que Jesus quer entrar no seu barco. É a noite que você tem a oportunidade de seguir o Mestre. Temos alguém para Jesus nessa noite? Não paga nada não, é só levantar a mão. Não temos? Vamos orar então. Fecha teus olhos. Vamos colocar as mãos sobre eles. Vamos. Eu quero pedir para você fechar os teus olhos. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para frente, não olha para trás. É a intimidade do teu coração e Deus nesta noite. É você apresentando o barco da tua vida e dizendo: olha o barco vazio, Jesus, que precisa ser cheio. Olha a minha vida, Senhor. Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos diante de Ti, Senhor, apresentar os nossos barcos, as nossas vidas, Senhor. Dizer para Ti, Senhor, que muitas vezes as lutas que vêm sobre nós tentam fazer com que a nossa fé seja rompida, Senhor. Mas nós não queremos, Pai, deixar, nós não queremos largar, Senhor, ó Deus. Nós não queremos continuar com um barco vazio, Senhor. Nós queremos ser obedientes à Tua voz, porque a nossa esperança está em Ti, Senhor. E queremos que o Senhor trabalhe em nós. Queremos que o Senhor enche as nossas vidas da Tua presença, porque os nossos barcos vazios precisam serem cheios de Ti, Senhor. Cheio do Teu agir, cheio do Teu fazer, cheio do Teu realizar, cheio do Teu tocar, cheio do Teu reconstruir vidas, Senhor. Toque em vidas aqui nesta noite, Senhor. Toque em pessoas aqui dentro nesta noite, Senhor. Comece a investigar, Senhor, ó Deus, corações que estão necessitados. Vidas, ó Pai, que talvez essa semana toda passaram decidindo querer desistir desta caminhada. Mas nesta noite, é a noite que o Senhor diz que tem milagre, Pai. Há milagre para vidas aqui dentro, Senhor. Oh, Xarabacanda, Ranabaga. Toca em vidas, Senhor. Toca em vidas para ter experiências contigo, Senhor. Toca em vidas para Te seguir, andar contigo, estar contigo, Senhor. Toca em vidas, Pai. Toca em vidas. O Senhor não é Deus que despede vazio. O Senhor mostrou pela Tua palavra nesta noite que o Senhor é Deus que tem coisas para barcos aqui, Senhor. Para vidas aqui nesta noite. Toca, Pai. Toca em vidas aqui dentro, Senhor. Toca em vidas, ó Pai. Toca em vidas porque queremos Te seguir, andar contigo. Queremos aprender a valorizar muito mais o Senhor do que o milagre que possa ser feito, Pai. Por aquilo que o Senhor tem feito, Pai, nós queremos Te buscar por aquilo que o Senhor é. Te desejamos e Te ansiamos, Senhor, que seja a nossa vida desta maneira, Pai. É a oração que eu faço a Ti, Pai, no nome de Jesus.